Fala investidor, fala investidora, eu sou o Alex, esse é o canal Pingado na Bolsa. Hoje a gente vai conferir aqui o relatório gerencial de maio de 2022 do fundo CSHG Imobiliário, o FOF, que é o fundo de fundos da CSHG. Então fica ligado até o final do vídeo para todas as informações sobre esse fundo. E bom, antes de mais nada, eu vou pedir para, se você não for inscrito no canal ainda, se inscreva para receber todas as informações sobre os próximos vídeos que a gente for fazendo aqui no canal. E também curta o vídeo aí para ajudar na divulgação do nosso canal, para chegar a nossa informação aqui para mais pessoas. E bom, com relação ao CSHG Imobiliário FOF, a gente vê aqui o código dele, HGFF11, é um fundo de fundos. Esse relatório saiu agora no mês de junho de 2022. E a gente vê algumas informações básicas aqui sobre o fundo. Então, o valor de mercado da cota R$ 73,36, o valor patrimonial da cota aqui R$ 89,43. Então, esse fundo está sendo negociado no mercado aqui com desconto de mais ou menos uns R$ 13 por cota. O último rendimento aqui que esse fundo anunciou, 62 centavos por cota, o que dá um dividend yield aqui de 10,14% por ano. O valor de mercado desse fundo é de 210 milhões de reais, não é um fundo tão grande, apesar de ter uma gestora já bem estabelecida, uma gestora grande e bem reconhecida no mercado, e o número de cotistas 8.813, como eu falei, não é um fundo tão grande ainda. A liquidez em bolsa no mês, 7 milhões de reais aqui, não é uma liquidez tão grande, e a alocação de ativos-alvo aqui 95,5%, um retorno de 0,5% aqui no mês com relação à cota patrimonial ajustada, e o número de FIIs no portfólio, 34 fundos imobiliários diferentes. E aqui o comentário do gestor sobre o HGFF11, tá? Então eles procuraram continuar reduzindo no mês exposições que eles entendem que apresentam assimetria quanto à sua relação risco-retorno e reduzindo riscos específicos, incrementando a parcela disponível em caixa. Então eles estão aumentando o caixa aqui, ou seja, eles estão vendo que pode haver algum tipo de desconto aqui, possivelmente, por isso que eles estão aumentando o caixa. Então, vale destacar que houve a realização de prejuízo na venda de tais posições, consumindo parte do resultado não recorrente gerado no semestre, no entanto, sem que impacte a distribuição de rendimentos do fundo, em linha com o informado em relatórios anteriores. Por fim, eles optaram aí por utilizar parte do caixa gerado em tais alienações para incremento de posições que devem possibilitar ao HGFF11 um giro tático, incremento da parcela alocada em fundos de CRI indexados à inflação. Então, eles vão às compras aqui em fundos de CRI indexados à inflação. E como é que foram os resultados e rendimentos aqui? Então, no mês de maio de 2022, a cota do fundo negociada na B3, ajustada pelos rendimentos reinvestidos, apresentou uma variação de menos 2,3%, e a cota patrimonial também ajustada por rendimentos de 0,5% positivo, sendo que o fundo gerou um resultado de 28 centavos por cota. Analisando a composição do resultado desse mês, é possível destacar o seguinte: foi um ligeiro incremento aqui nas receitas recorrentes, então teve um aumento nas receitas recorrentes, explicado em grande parte pelos indexadores mais elevados da inflação e juros, ocasionando um incremento aí de renda dos fundos de CRI, um aumento da renda fixa, claro, né, que também isso aqui está com o indexador provavelmente aqui na taxa de juros, então aumenta, conforme os juros aumentam, a parcela detida em caixa aí também vai render mais. A diminuição das receitas não recorrentes devido às determinadas movimentações de carteira realizadas no mês, em linha com o mês anterior, tendo por base a geração de caixa, a redução de risco específico e patamares relativos de negociação e a redução das despesas operacionais em virtude do imposto de renda sobre ganho de capital pago no mês de abril. E além disso, aqui o fundo anunciou a distribuição de rendimentos no valor de 62 centavos por cota, referente ao mês de maio, e com pagamento no dia 14 de junho de 2022, aos detentores de cotas em 31 de maio de 2022. E aqui o patamar atual de distribuição de renda leva em consideração as receitas recorrentes do fundo e desconsidera ganhos de capital em negociações de cotas, de forma que os rendimentos atuais representam um novo patamar de distribuição recorrente do fundo. Aqui vamos ver um comparativo da carteira do HGFF11 com o IFIX. Então, versus o IFIX, o HGFF11 teve uma performance total de 0,3% superior ao índice, em grande parte devido à melhor seleção relativa de ativos nos segmentos híbrido, lajes corporativas e agências, aliada à maior alocação relativa nos segmentos de híbrido, educacional, outros
e a não exposição em fundos de fundos, porque os fundos de fundos têm caído, não tem jeito, eles têm caído aqui, tem sido uma temática bem comum aqui nos vídeos que a gente tem visto, os fundos de fundos estão apanhando um pouco ainda. Por outro lado, a menor exposição relativa a HGFF em fundos de CRI, em conjunto com a maior exposição em residencial, foram os principais componentes negativos de performance da carteira em relação ao benchmark, que é o próprio IFIX. E quais foram as movimentações aqui do fundo em abril e maio, né? Então, eles encerraram o mês de abril com 95,5% do patrimônio líquido do fundo em 34 fundos imobiliários, negociaram aproximadamente 17 milhões de reais em cotas de fundos a mercado primário e secundário, e assim eles destacam o seguinte: a venda parcial do APTO11 e KNCR11, eles continuam com a redução das posições, tendo em vista a tese de investimentos do KNCR, e no caso do APTO, a possibilidade de geração de caixa, conjunto com patamares relativos de negociação e a baixa exposição ao ativo. A venda do CPTS, em seguida a subscrição de sobras e montante adicional da 12ª emissão do fundo. Eles encerraram o giro parcial da posição em CPTS, iniciado no mês de abril, reduzindo a exposição via mercado secundário e realizando, em momento posterior, a subscrição de sobras e montante adicional a valor inferior ao de venda. Então, eles tiveram um certo ganho de capital aqui com a venda do CPTS durante o período de emissão. Aqui a redução de exposição em HSML 11 e VISC 11, então, conforme o relatório anterior, eles continuam reduzindo a exposição em determinados fundos de segmento de shoppings, considerando a redução de riscos específicos, patamares de preço visualizados no mercado secundário e a possibilidade de geração de caixa em tais alienações. Então eles estão fazendo um giro de carteira aqui com os fundos de shopping. E, finalmente, aqui, mas não menos importante, a subscrição de cotas da 6ª emissão do RPR11 e da 2ª emissão de WHGR11. Então, tendo em vista indexadores de inflação, patamares relativos de negociação e carteira tática, eles optaram por exercer o direito de preferência, sobras e montante adicional da oferta do RPR, além de subscrição de cotas da oferta do WHGR11. Aqui a composição do resultado do fundo. Então, em maio de 2022, a gente tem aqui a relação das receitas recorrentes em R$2.100.000, como a gente pode ver as receitas de fundos imobiliários. Receitas não recorrentes teve um prejuízo aqui de R$1.186.000, a renda fixa de R$67.000, o total de receitas aqui de R$981.000 e o total de despesas aqui de R$185.000, gerando um resultado de R$796.000. Os rendimentos foram na casa de R$1.775.000, bem acima do resultado, e a quantidade de cotas aqui, 2.863.000. Como a gente pode ver aqui, o resultado do ano está acima dos rendimentos, então a distribuição ainda está dentro de um patamar aceitável aqui, de um patamar saudável, mas realmente o resultado ficou bem aquém aqui dos rendimentos distribuídos do fundo. Aqui o resultado do fundo por cota, então vamos comparar aqui junho de 2021, eles tiveram um rendimento distribuído de 50 centavos e um saldo de resultado acumulado de 37 centavos, enquanto que agora em maio de 2022, 62 centavos de rendimento distribuído e 58 centavos de saldo acumulado aqui não distribuído. Teve um aumento nos dois itens, então teve uma certa melhora aqui. Bom, e aqui a gente tem os resultados, né, a composição do resultado do fundo. Então, a maior parte realmente vem de receitas de fundos imobiliários, como a gente pode ver aqui desde junho de 2021, essa barra em azul mais escuro aqui. Teve um certo resultado de operações de fundos imobiliários aqui, com ganho de capital em março de 2022, mas agora em abril e maio tiveram um certo prejuízo aqui com esse resultado. E também os gastos aqui, a maior parte deles, se não todos eles, se baseiam basicamente na despesa operacional do fundo. Bom, aqui um ponto de atenção sobre esse fundo, a liquidez dele, né, o volume financeiro mensal foi de 7 milhões de reais, um giro de 3,5% da carteira aqui. O volume não é muito grande, não tem tanta liquidez esse fundo aqui. O número de cotistas deu uma aumentada aqui nesses meses de novembro, dezembro aqui, mas acabou caindo novamente para 8 mil, chegou a ter aqui, como a gente pode ver, mais de 9 mil cotistas aqui durante o período entre agosto de 2021 e fevereiro de 2022, mas caiu novamente para menos de 9 mil. Aqui a carteira de ativos do fundo, então os fundos imobiliários em que ele investe. Então a gente tem aqui toda a carteira dele, 95% em fundos imobiliários, como a gente pode ver aqui, todos os fundos que ele tem, 4,5% em renda fixa. A maior posição do fundo
está em HGRU com 9,34%, SPVJ 7,91%, HGCR 7,35%, BRCO 5,38% e Canip 5,25% do fundo. Bom, e aqui a composição do patrimônio líquido, basicamente 244 milhões de reais em fundos imobiliários, 12 milhões em renda fixa e aqui 256 milhões de patrimônio líquido. Se a gente dividir pela quantidade de cotas, dá uma cota patrimonial de R$ 89,43. E a gente continua aqui a alocação em ativos-alvo. O fundo saiu de 96% lá em dezembro de 2021, alcançou um pico aqui em março de 2022, 98,5%, e agora diminuiu um pouco para aumentar o seu caixa para 95,5% alocado em ativos-alvo. E a diversificação por gestor aqui, como a gente pode ver, mais de um quarto do fundo está na própria casa, CSHG, 10% na Quineia, Sucespar 7,9%, a XP 6,2% e tem a BTG aqui, são as 5 maiores posições por gestor que esse fundo tem. Como a gente pode ver aqui, é um fundo bem diversificado por setor de atuação dos seus fundos, né? Então tem fundo de CRI, fundos híbridos, educacionais, logística, shoppings, agências, lajes corporativas e outros. Está bem balanceado, eles estão com um quarto mais ou menos aqui em fundos de CRI, logística também representa aqui quase 20%, 17%, e aqui a gente tem lajes corporativas também mais ou menos um quarto do fundo, e os outros setores aqui mais ou menos um terço aí do fundo. E a alocação dos setores aqui versus o IFIX, então o IFIX são essas barras em vinho, tá? E o HGFF11 são as barras em azul, como a gente pode ver aqui, comparativamente com o IFIX, eles têm menos fundos de CRI do que o IFIX, tem mais lajes corporativas, logística industrial está bem próximo, híbrido eles têm bem mais do que o IFIX, quase 6%, são 6% a mais aqui, também outros, eles têm também mais do que no IFIX, educacional também mais do que no IFIX, shopping está bem próximo também, agência está próximo, menos de 1% de diferença, fundos de fundos eles não têm, enquanto que o IFIX tem 7,6%, desenvolvimento também o fundo não tem, enquanto que o IFIX tem 1,6% e hotel é basicamente igual aqui, 0%. Aqui com relação a algumas informações básicas do fundo, ele iniciou suas atividades em agosto de 2019, tem como alvo aqui os investidores em geral, as taxas que ele tem 0,80% aqui ao ano sobre o valor de mercado das cotas do fundo e 20% sobre o que exceder a variação do IFIX, divulgado pela B3, conforme regulamento. Foram 2 emissões só, por isso que esse fundo não é tão grande e agora vai ser meio complicado deles fazerem novas emissões por conta dessa baixa aí no mercado, mas vamos seguindo aqui, a gestora é bem boa, não é uma recomendação de compra ou de venda desse ativo e esse foi o vídeo de hoje. Se esse vídeo foi útil para você, considere assinar o canal para não perder os próximos vídeos. Também curta esse vídeo aqui para ajudar na divulgação do nosso trabalho. Eu vou deixar nessa tela final aqui o último vídeo que a gente publicou aqui no canal para você continuar assistindo esse conteúdo, caso seja do seu interesse. E por hoje é só, eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!